Olá a todos que nos assistem hoje. Bem-vindos a mais um estudo bíblico aprofundado. Hoje iremos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e ricas em lições da Bíblia Sagrada: a vida do rei Davi. Esta não é apenas uma história de um homem que viveu há milhares de anos, mas um relato vivo que continua a ressoar em nossas vidas hoje, oferecendo inspiração, advertência e direção espiritual para cada um de nós. Deus declarou algo extraordinário sobre Davi, algo que não disse sobre nenhum outro personagem bíblico. Em Atos 13 e 22, lemos: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Esta declaração divina revela a essência do que fez Davi especial aos olhos de Deus. Não era sua perfeição. Veremos claramente que ele estava longe disso. Era seu coração, sua paixão por Deus, sua disposição para reconhecer seus erros e retornar ao caminho certo. Nossa jornada hoje nos levará das humildes colinas de Belém, onde um jovem pastor cuidava de ovelhas, até o poderoso trono de Israel. Veremos vitórias impressionantes e falhas devastadoras. Testemunharemos a intimidade com Deus que produziu os salmos e o pecado que trouxe tragédia à sua família. Através de tudo isso, descobriremos o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Para compreender plenamente a história de Davi, precisamos primeiro entender o contexto histórico em que ele viveu. Antes do surgimento de Davi, Israel havia passado por um período turbulento, conhecido como a Era dos Juízes. Era um tempo caracterizado por um ciclo repetitivo. O povo caía em apostasia. Deus permitia que fossem oprimidos por nações vizinhas. O povo clamava a Deus em seu sofrimento, e Deus levantava um juiz para libertá-los. Após um breve período de paz, o ciclo recomeçava. O livro de Juízes termina com uma observação sombria que resume perfeitamente aquela época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Era um tempo de anarquia espiritual e moral, onde a lei de Deus era frequentemente ignorada em favor dos desejos pessoais. A influência das nações pagãs circundantes havia se infiltrado profundamente na vida e prática religiosa de Israel. Os filisteus, em particular, representavam uma ameaça constante e crescente. Estabelecidos na costa mediterrânea, eles possuíam tecnologia superior, especialmente na metalurgia do ferro, o que lhes dava vantagem militar significativa. Israel vivia sob sua sombra ameaçadora, especialmente nas regiões ocidentais do território. Foi neste contexto de pressão externa e instabilidade interna que surgiu o clamor por um rei. Os israelitas, cansados da incerteza do sistema de juízes e intimidados pela força dos povos vizinhos, aproximaram-se do último grande juiz, Samuel, com um pedido: Constitui-nos um rei para nos julgar, como todas as nações o têm. Este pedido revelava tanto uma rejeição da teocracia direta estabelecida por Deus, quanto uma falta de confiança na proteção divina. Com relutância, mas seguindo a orientação divina, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Alto, de aparência impressionante, Saul parecia a personificação do ideal de um líder. Como diz 1 Samuel 9:2, não havia entre os israelitas homem mais bonito do que ele. Dos ombros para cima, era mais alto do que qualquer um do povo. Infelizmente, Saul foi escolhido mais por sua aparência externa do que por seu caráter interior. O reinado de Saul começou com promessa, mas logo revelou falhas fundamentais. Sua desobediência a ordens divinas específicas, particularmente no incidente com os amalequitas, levou à sua rejeição como rei. Samuel declarou a ele: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o deu a um seu próximo, que é melhor do que você.
Os últimos anos de Saul foram marcados por instabilidade emocional, paranoia e depressão, criando um vácuo de liderança no reino. É neste palco histórico que entra o jovem Davi, nascido na pequena cidade de Belém, na tribo de Judá. Belém, que significa Casa do Pão, estava localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma cidade com significado profético. Miqueias 5:2 a identificaria mais tarde como o local de nascimento do Messias. Também foi o cenário do belo romance entre Boaz e Rute, os bisavós de Davi, cuja história de redenção prefigurava aspectos da própria jornada de Davi. Em Belém vivia Jessé, um homem com 8 filhos. Davi era o mais jovem, aparentemente considerado o menos importante pela família. Enquanto seus irmãos mais velhos ocupavam posições de maior prestígio, Davi foi designado para a tarefa humilde, mas crucial, de cuidar das ovelhas da família. Sozinho nos campos ao redor de Belém, ele passou longos dias e noites protegendo o rebanho, desenvolvendo habilidades que mais tarde serviriam a propósitos muito maiores. O chamado de Davi para um destino maior veio de maneira inesperada. Após a rejeição de Saul, Deus enviou Samuel a Belém, com instruções para ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei. Quando Samuel chegou, ficou imediatamente impressionado com Eliabe, o filho mais velho de Jessé, alto e de aparência impressionante, muito como Saul havia sido, mas Deus interveio com uma das declarações mais profundas das Escrituras, uma que reverberaria através de toda a história bíblica. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um após outro, os 7 filhos mais velhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus rejeitou cada um. Finalmente, Samuel perguntou: "Estão aqui todos os seus filhos?" Jessé respondeu que ainda havia o mais jovem, que estava cuidando das ovelhas. Um detalhe revelador sobre a posição de Davi na hierarquia familiar. Quando Davi finalmente chegou, Deus confirmou que este era seu escolhido. Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu na presença de seus irmãos. O texto nos diz que, desde aquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder. É notável que esta unção não resultou em uma transferência imediata de poder. De fato, Davi retornaria às colinas para continuar seu trabalho como pastor por algum tempo. Este período no deserto foi formativo. Em solidão, Davi desenvolveu sua habilidade com a harpa e compôs salmos que expressavam sua crescente intimidade com Deus. Ele enfrentou e matou leões e ursos que ameaçavam seu rebanho, aperfeiçoou sua pontaria com a funda e desenvolveu a coragem e confiança em Deus que caracterizariam toda a sua vida. O deserto foi a universidade de Deus para Davi. Ali, longe dos olhos da corte e dos círculos de poder, ele aprendeu lições de dependência de Deus, vigilância constante, proteção dos indefesos e liderança servidora, todas qualidades que o distinguiriam como rei. A transição de Davi para a vida pública começou quando o Espírito do Senhor deixou Saul e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Procurando alívio, os servos de Saul recomendaram buscar alguém que tocasse harpa, que pudesse acalmar sua alma perturbada. Em providência divina, Davi foi recomendado. Tenho visto um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar. É valente, destemido e também fala com sabedoria. É um homem de boa aparência e o Senhor está com ele. Assim, Davi entrou para o serviço de Saul como músico e escudeiro, ganhando o favor do rei, sem que este soubesse que estava acolhendo seu sucessor divinamente escolhido. Foi logo depois disto que ocorreu o episódio que catapultaria Davi para a fama nacional, seu confronto com o gigante filisteu Golias. Esta história é tão conhecida
que às vezes perdemos a magnitude do que aconteceu. Os exércitos de Israel e dos filisteus estavam em impasse no vale de Elá. Todos os dias, por 40 dias, Golias, um guerreiro de quase 3 metros de altura, armado com bronze e ferro, carregando uma lança cujo ferro pesava cerca de 7,5 quilos, saía e desafiava Israel a enviar um campeão para enfrentá-lo em combate individual. O desafio provocava terror no coração dos israelitas, inclusive do rei Saul, que se escondia em sua tenda em vez de liderar seu povo com coragem. Todo o exército estava paralisado pelo medo. Foi nesse momento crítico que Davi chegou ao acampamento, enviado por seu pai para levar suprimentos aos seus irmãos mais velhos que serviam no exército. Ao ouvir os insultos de Golias, Davi ficou indignado, não tanto pela afronta pessoal, mas pela blasfêmia contra os exércitos do Deus vivo. Sua reação revelou sua perspectiva única. Onde outros viam um gigante imbatível, Davi via um inimigo que ousava desafiar o Deus de Israel. Quando levado à presença de Saul, Davi demonstrou uma confiança impressionante. Ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, irei lutar contra ele. Diante da incredulidade de Saul, Davi compartilhou seu testemunho. Teu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e carrega uma ovelha do rebanho, eu o persigo e o ataco, livrando a ovelha da sua boca. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Este testemunho revela muito sobre o caráter de Davi e por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele via conexões entre suas experiências passadas e os desafios presentes. Atribuía suas vitórias anteriores não à sua própria força, mas à intervenção divina. E baseava sua confiança para o futuro na fidelidade demonstrada de Deus no passado. Saul, impressionado, mas ainda cético, ofereceu a Davi sua própria armadura, um gesto simbólico de autoridade, mas também uma solução humana para um desafio espiritual. Davi experimentou o equipamento, mas logo percebeu: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. Em vez disso, ele escolheu suas próprias armas, um cajado, uma funda e 5 pedras lisas do riacho. A mensagem era clara: Davi confiaria nas habilidades que Deus havia desenvolvido nele e, acima de tudo, na força do Senhor. O confronto foi breve, mas dramático. Golias, insultado por enfrentar um jovem desarmado, lançou maldições contra Davi em nome de seus deuses. A resposta de Davi revela sua perspectiva teológica. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, pois a batalha é do Senhor. Com uma única pedra, Davi atingiu Golias na testa, derrubando-o. Usando a própria espada do gigante, ele cortou sua cabeça, cumprindo sua promessa de que as aves do céu e os animais da terra se alimentariam das carcaças dos filisteus. A vitória provocou pânico no exército filisteu e inspirou os israelitas a persegui-los e derrotá-los decisivamente. Este episódio estabeleceu Davi não apenas como um herói militar, mas como um exemplo de fé em ação. Ele enfrentou seu Golias, não com força bruta, mas com confiança na força de Deus. Para nós hoje, esta história permanece como um poderoso lembrete de que os gigantes em nossas vidas, sejam problemas, vícios, relacionamentos difíceis ou circunstâncias aparentemente impossíveis, podem ser derrotados quando enfrentados com fé e no poder de Deus. A vitória sobre Golias marcou o início da ascensão de Davi na corte de Saul, mas também o começo de seus problemas.
A popularidade crescente de Davi entre o povo despertou o ciúme de Saul, especialmente quando as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. O texto diz que, desde aquele dia, Saul ficou com inveja de Davi. Inicialmente, houve aspectos positivos em sua experiência na corte. Davi formou uma amizade profunda com Jonatas, filho de Saul. A Bíblia descreve este relacionamento em termos comoventes. A alma de Jonatas ligou-se à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. Eles fizeram um pacto de amizade, simbolizado pelo presente das vestes reais de Jonatas a Davi, um gesto profundamente significativo, pois representava a disposição do príncipe herdeiro de reconhecer o direito divino de Davi ao trono. Davi também se mostrou um administrador e comandante militar eficaz. A Escritura diz que, para onde quer que Saul o enviasse, Davi agia com prudência. Por isso, Saul o colocou no comando dos homens de guerra. Esta fase da vida de Davi demonstra que ele não apenas tinha coragem, mas também inteligência estratégica e habilidades administrativas que mais tarde serviriam bem ao seu reinado. Entretanto, o ciúme de Saul logo se transformou em hostilidade aberta. Durante um episódio de tormento, enquanto Davi tocava harpa para acalmá-lo, Saul arremessou sua lança contra o jovem, tentando pregá-lo na parede. Esta não seria a última tentativa de assassinato. Quando ataques diretos falharam, Saul recorreu a estratégias mais sutis, oferecendo sua filha Mical em casamento a Davi, exigindo como dote 100 prepúcios de filisteus, esperando que Davi morresse na tentativa de cumprir esta tarefa perigosa. Mas Davi teve sucesso nas missões mais perigosas, cumprindo a tarefa e casando-se com Mical, que o amava. Eventualmente, o ódio de Saul tornou-se tão intenso que ele deu ordens explícitas para que Davi fosse morto. Foi Mical quem ajudou seu marido a escapar pela janela, enquanto assassinos esperavam do lado de fora de sua casa. E assim, começou a vida de Davi como fugitivo. Durante aproximadamente 10 anos, Davi viveu como um exilado em seu próprio país e ocasionalmente entre os filisteus, os inimigos tradicionais de Israel. Este período foi extremamente formativo para seu caráter e liderança. Na caverna de Adulão, ele começou a reunir seguidores, homens em dificuldades, endividados ou descontentes. Estes 400 homens, forjados pela adversidade e lealdade a Davi, formariam mais tarde o núcleo de seu poderoso exército. Mesmo como fugitivo, Davi continuou a demonstrar seu compromisso com o bem-estar de Israel. Quando soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, ele e seus homens arriscaram suas vidas para salvá-la, mesmo sabendo que os cidadãos provavelmente o entregariam a Saul em gratidão. Um dos aspectos mais notáveis deste período foram as 2 ocasiões em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas recusou-se a fazê-lo. Uma vez na caverna de En-Gedi, onde Davi apenas cortou a ponta do manto de Saul, e outra vez no acampamento de Saul enquanto este dormia. Em ambas as ocasiões, a justificativa de Davi foi a mesma: não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Esta recusa revelava uma compreensão profunda sobre autoridade, timing divino e confiança na justiça de Deus. Davi não tomaria o trono pela força, mas esperaria que Deus o estabelecesse no tempo certo. Durante este período, Davi também encontrou e casou-se com Abigail, após a morte de seu marido insensato, Nabal. Abigail demonstrou sabedoria e discernimento ao prevenir Davi de cometer um ato de vingança contra Nabal, uma influência estabilizadora que seria valiosa no futuro. A era de Davi como fugitivo terminou com a trágica morte de Saul e Jonatas na batalha do Monte Gilboa contra os filisteus. Ao ouvir a notícia, Davi não celebrou a morte de seu perseguidor, mas compôs um lamento poético,
registrado em 2 Samuel 1. Como caíram os poderosos! Saul e Jonatas, amados e queridos em vida, nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Seu lamento por Jonatas é particularmente comovente. Estou angustiado por você, meu irmão Jonatas. Você era muito querido para mim. Seu amor por mim era maravilhoso, mais maravilhoso que o amor das mulheres. Este lamento revela a profundidade da amizade entre os dois homens e a capacidade de Davi de separar sua dor pessoal pela perda de um amigo de qualquer satisfação que pudesse sentir pelo fim da perseguição de Saul. Com a morte de Saul, abriu-se o caminho para Davi assumir o trono. Seguindo a orientação divina, ele subiu a Hebrom com suas 2 esposas, e ali foi ungido rei sobre a tribo de Judá aos 30 anos de idade. Por 7 anos e meio, Davi reinou apenas sobre Judá, enquanto Isbosete, filho sobrevivente de Saul, foi proclamado rei sobre as tribos do norte. Este período foi marcado por guerra civil intermitente entre a casa de Saul e a casa de Davi. A situação era complexa, envolvendo lealdades pessoais, rivalidades tribais e ambições políticas. Abner, o poderoso general que havia colocado Isbosete no trono, eventualmente mudou sua lealdade para Davi após uma disputa com Isbosete, mas foi assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi, em retaliação pelo assassinato anterior de seu irmão. Pouco depois, Isbosete também foi assassinado por 2 de seus próprios capitães, que esperavam recompensa de Davi. Em vez disso, Davi os executou por matar um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama, demonstrando novamente seu respeito pela autoridade instituída, mesmo quando esta se opunha a ele. Finalmente, após estes eventos tumultuados, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e o proclamaram rei sobre a nação unificada. Os líderes reconheceram 3 coisas: o parentesco comum, somos tua carne e teu sangue; a liderança militar anterior de Davi, mesmo durante o reinado de Saul; e, mais importante, a escolha divina. O Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Como primeiro ato significativo de seu reino unificado, Davi conquistou a cidade-fortaleza de Jerusalém dos Jebuseus. Esta cidade, anteriormente ignorada pela conquista israelita, tornou-se conhecida como a Cidade de Davi e seria o centro religioso e político de seu reino. A escolha foi estrategicamente brilhante. Localizada na fronteira entre os territórios do norte e do sul, Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo específica, tornando-a uma capital neutra que poderia unir a nação. Sua topografia natural também a tornava altamente defensável. Sob a liderança de Davi, o reino de Israel expandiu-se através de conquistas militares. Ele derrotou definitivamente os filisteus, que haviam atormentado Israel por gerações. Subjugou os moabitas, amonitas e edomitas ao leste e sul. Estendeu o território israelita para o norte, até o rio Eufrates, cumprindo a antiga promessa territorial feita a Abraão. De uma coleção de tribos frequentemente oprimidas, Israel tornou-se a potência dominante da região. Um momento definidor no reinado de Davi foi a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. Este objeto sagrado, símbolo da presença de Deus e do pacto com Israel, havia estado relativamente negligenciado durante o período dos juízes e o reinado de Saul. Davi reconheceu sua importância central para a identidade espiritual de Israel e determinou trazê-la para sua nova capital. A primeira tentativa terminou em tragédia quando Uzá, tentando estabilizar a arca quando os bois tropeçaram, tocou-a e foi morto. Este incidente ensinou a Davi e a todo Israel uma lição sobre a santidade de Deus e a necessidade de seguir as instruções divinas precisas sobre o transporte da arca.
3 meses depois, Davi tentou novamente, desta vez seguindo os procedimentos levíticos apropriados, com os levitas carregando a arca com varas, como ordenado nas leis mosaicas. A procissão para Jerusalém foi uma celebração nacional. Davi, vestido com um éfode de linho como os sacerdotes, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Quando sua esposa Mical o criticou por se comportar de maneira vulgar, despindo-se de sua dignidade real, Davi respondeu: "Foi perante o Senhor que dancei, e eu me humilharei ainda mais, e me rebaixarei aos meus próprios olhos." Esta declaração revelava uma compreensão profunda. Diante de Deus, até mesmo um rei deve se humilhar e celebrar com abandono. A colocação da arca em Jerusalém foi profundamente significativa. Uniu os centros políticos e religiosos da nação, estabelecendo Jerusalém como a cidade santa, que permaneceria central para as tradições judaicas e, posteriormente, cristãs e muçulmanas ao longo da história. Com seu reino estabelecido e consolidado, Davi começou a contemplar um projeto ambicioso, a construção de um templo permanente para o Senhor. Sentado em seu palácio de cedro, ele observou ao profeta Natã: "Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa tenda." O desejo de Davi era honroso: construir uma habitação adequada para o Deus que o havia abençoado tão abundantemente. Inicialmente, Natã apoiou a ideia, mas naquela noite, a palavra do Senhor veio ao profeta com uma mensagem surpreendente para Davi. Deus lembrou a Davi que nunca havia pedido um templo. Desde o Êxodo, ele havia habitado em tendas e tabernáculos, movendo-se com seu povo. Mais importante ainda, Deus inverteu o proposital inicial. Em vez de Davi construir uma casa para Deus, Deus construiria uma casa, dinastia para Davi. Esta promessa, conhecida como a Aliança Davídica, tornou-se um dos pilares da esperança messiânica de Israel. Sua casa e seu reino durarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu a Davi uma linhagem perpétua de reis, culminando ultimamente no Messias, Jesus Cristo, o filho de Davi por excelência, cujo reino realmente não terá fim. Embora Deus tenha recusado seu pedido para construir o templo, tarefa que seria concedida a seu filho Salomão, Davi recebeu esta negação com humildade e gratidão. Sua oração em resposta demonstra por que ele era um homem, segundo o coração de Deus. "Quem sou eu, Senhor soberano, e o que é minha família, para que me trouxesses a este ponto? Por causa da tua palavra e de acordo com a tua vontade, fizeste esta coisa grandiosa e a revelaste ao teu servo." O reinado de Davi chegou ao seu auge político e espiritual. Infelizmente, como acontece com muitos grandes líderes, foi neste ponto de maior sucesso e segurança que ocorreu sua maior falha moral. A história começa com uma observação aparentemente simples, mas carregada de significado. Na primavera, época em que os reis saem à guerra, Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Já aqui vemos um rei negligenciando seu dever, ficando para trás quando deveria estar liderando suas tropas. Esta decisão criou o contexto para a tentação que viria a seguir. Numa tarde, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, Davi viu uma mulher muito bonita banhando-se. Em vez de desviar o olhar e controlar seus pensamentos, Davi indagou sobre ela. Mesmo após descobrir que Batseba era a esposa de Urias, o heteu, um de seus guerreiros de elite, Davi enviou mensageiros para trazê-la e cometeu adultério com ela. Quando Batseba informou que estava grávida, Davi tentou encobrir seu pecado. Primeiro chamou Urias do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e dormisse com sua esposa, assim assumindo a paternidade da criança. Mas Urias,
demonstrando integridade extraordinária, recusou-se a desfrutar dos confortos de casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. A arca, Israel e Judá estão abrigados em tendas, e o meu senhor Joabe e os oficiais do rei estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Frustrado por esta demonstração de integridade que contrastava tão fortemente com sua própria falha moral, Davi recorreu ao assassinato. Ele enviou Urias de volta à frente de batalha, com instruções seladas para Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente mais perigosa e depois recuasse, deixando-o exposto aos inimigos. O plano funcionou. Urias foi morto, e após um breve período de luto, Davi tomou Batseba como esposa. O relato termina com uma observação devastadora. Porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. As ações de Davi violaram pelo menos 3 dos 10 mandamentos. Cobiçou a mulher de outro homem, cometeu adultério e assassinou um homem inocente. Pior ainda, ele abusou de seu poder como rei para cometer e encobrir estes pecados. Durante aproximadamente um ano, Davi parece ter vivido em estado de negação ou repressão espiritual. Foi necessária a intervenção do profeta Natã para despertar sua consciência. Natã abordou Davi não com acusação direta, mas com uma parábola sobre um homem rico que roubou e matou a única e amada ovelha de um homem pobre para alimentar um visitante, em vez de usar uma de suas muitas ovelhas. A reação de Davi foi de indignação moral. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Porque agiu sem compaixão, deverá pagar 4 vezes o valor da ovelha. Neste momento, Natã apontou o dedo para o rei e declarou: "Você é esse homem." O confronto profético resultou em uma das confissões mais sinceras registradas na Escritura. Davi simplesmente disse: "Pequei contra o Senhor." Não houve desculpas, não houve tentativas de justificação ou diminuição da culpa. Davi aceitou total responsabilidade por seus atos. Esta confissão está elaborada mais completamente no Salmo 51, onde Davi reconhece não apenas seus atos específicos, mas sua natureza pecaminosa. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Natã assegurou a Davi que o Senhor havia perdoado seu pecado. Ele não morreria por suas transgressões. No entanto, haveria consequências temporais. Agora, porém, a espada jamais se afastará de sua família. De sua própria família, trarei desgraça sobre você. A primeira consequência imediata foi a morte do filho, nascido do relacionamento adúltero. Apesar das súplicas e jejum de Davi, a criança faleceu após 7 dias. A reação de Davi a esta perda revela muito sobre sua compreensão teológica e sua relação com Deus. Quando seus servos, surpresos, perguntaram por que ele parou de jejuar e lamentar após a morte da criança, Davi respondeu: "Enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei. Pensei, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Posso trazê-la de volta. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim." Essa resposta reflete a aceitação humilde de Davi da soberania de Deus, bem como sua esperança na vida após a morte, uma crença que o sustentaria em meio às muitas tragédias que ainda estavam por vir. Após essa perda, Davi consolou Batseba, e ela deu à luz outro filho, Salomão, que seria o herdeiro do trono e o futuro construtor do templo que Davi tanto desejara edificar. O texto nos diz que o Senhor amou Salomão, um sinal de que a graça divina continuava a operar na vida de Davi, mesmo após seu pecado. No entanto, as palavras de Natã sobre a espada, que nunca se afastaria da casa de Davi, começaram a se cumprir de maneira dolorosa.
O restante de seu reinado foi marcado por conflitos familiares e rebeliões que testaram sua liderança e abalaram seu coração. O primeiro grande golpe veio de seu filho Amnon, que violentou sua meia-irmã Tamar. Davi, embora indignado, não tomou medidas disciplinares firmes contra Amnon, talvez por culpa de seus próprios pecados passados ou por uma relutância em julgar severamente seu primogênito. A falta de ação de Davi abriu espaço para Absalão, irmão de Tamar, vingar sua irmã. Após 2 anos planejando, Absalão assassinou Amnon durante um banquete e fugiu para Gesur, onde permaneceu exilado por 3 anos. Davi, dividido entre o amor por seu filho e a justiça que o crime exigia, acabou permitindo o retorno de Absalão, mas sem uma reconciliação plena. Esse distanciamento alimentou o ressentimento de Absalão, que começou a conspirar contra o próprio pai. Absalão era carismático e astuto. Ele passou anos ganhando o favor do povo, posicionando-se como um juiz acessível e compassivo às portas da cidade, enquanto minava sutilmente a autoridade de Davi. Eventualmente, declarou-se rei em Hebrom, reunindo um exército e forçando Davi a fugir de Jerusalém. Foi um dos momentos mais humilhantes da vida de Davi, o rei ungido de Israel, agora um fugitivo mais uma vez, descalço e chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras. Durante essa rebelião, Davi demonstrou uma confiança notável na soberania de Deus. Quando um homem chamado Simei o amaldiçoou e jogou pedras contra ele, seus homens quiseram matá-lo, mas Davi os deteve, dizendo: "Deixem-no amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou que o fizesse. Talvez o Senhor veja minha aflição e me recompense com bênçãos em lugar das maldições de hoje." Essa humildade diante da adversidade reflete a maturidade espiritual que Davi havia desenvolvido ao longo dos anos. A rebelião de Absalão terminou em tragédia. Apesar das ordens expressas de Davi para que seus homens poupassem a vida de seu filho, Joabe, o comandante do exército, matou Absalão quando o encontrou preso pelos cabelos em uma árvore durante a batalha no bosque de Efraim. A notícia da morte de Absalão devastou Davi. Ele lamentou profundamente: "Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar!" Esse grito de angústia revela o coração de um pai que, apesar dos erros de Absalão, nunca deixou de amá-lo. A vitória sobre a rebelião permitiu que Davi retornasse a Jerusalém e restaurasse seu reinado, mas a paz foi temporária. Outra revolta, liderada por Seba, um benjamita, surgiu logo depois, evidenciando as tensões persistentes entre as tribos. Embora essa rebelião tenha sido rapidamente suprimida, ela mostrou que o reino unificado que Davi havia construído estava começando a se fragmentar. Nos últimos anos de seu reinado, Davi enfrentou mais desafios pessoais e nacionais. Um dos episódios mais controversos foi seu senso do povo, uma decisão motivada pelo orgulho ou pela falta de confiança em Deus. Esse ato trouxe uma praga sobre Israel como julgamento divino, matando 70.000 pessoas. Davi reconheceu seu erro e implorou por misericórdia, e Deus suspendeu o castigo no local onde mais tarde seria construído o templo, um lembrete da conexão entre arrependimento e redenção. À medida que envelhecia, Davi tornou-se fisicamente fraco, incapaz até mesmo de se aquecer. Seus servos trouxeram uma jovem chamada Abissag para cuidar dele, mas o texto enfatiza que ele não teve relações com ela, sugerindo que sua vitalidade havia diminuído significativamente. Nesse contexto de fragilidade, outro de seus filhos, Adonias, tentou usurpar o trono, proclamando-se rei, com o apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar. No entanto, Davi, alertado por Batseba e pelo profeta Natã, agiu decisivamente para garantir a sucessão de Salomão, conforme a vontade divina.
ele ordenou que Salomão fosse ungido rei em Gibeon, diante de todo o povo, com sacerdotes e guerreiros leais, confirmando sua ascensão. Adonias, ao perceber que seu plano havia falhado, rendeu-se, e Salomão o poupou temporariamente. Antes de morrer, Davi reuniu Salomão e lhe deu instruções finais. Ele o exortou a ser forte, obedecer aos mandamentos de Deus e andar em seus caminhos. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, para que você prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for. Davi também compartilhou planos detalhados para a construção do templo, que ele havia preparado minuciosamente, embora não pudesse executá-los. Ele entregou a Salomão os recursos acumulados, ouro, prata, bronze e madeira, e o encorajou a completar a obra. Davi morreu aos 70 anos, após reinar por 40 anos, 7 em Hebrom sobre Judá e 33 em Jerusalém, sobre todo o Israel unificado. O texto nos diz que ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra, e foi sepultado na cidade de Davi. Seu reinado deixou um legado duradouro. Ele uniu as tribos de Israel, estabeleceu Jerusalém como capital, derrotou inimigos externos e preparou o caminho para o templo que simbolizaria a presença de Deus entre seu povo. A vida de Davi é um espelho para nossas próprias jornadas espirituais. Ele foi um homem de contrastes, um pastor humilde que se tornou rei poderoso, um adorador apaixonado que caiu em pecado grave, um líder corajoso que enfrentou gigantes e um pai vulnerável que chorou por seus filhos rebeldes. Acima de tudo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque, apesar de suas falhas, ele sempre voltou seu coração para o Senhor em arrependimento, confiança e louvor. Para nós hoje, a história de Davi nos ensina que Deus não busca perfeição, mas um coração disposto a obedecer, se humilhar e depender dele. Assim como Davi enfrentou seus Golias com fé, nós também podemos enfrentar os desafios da vida com a certeza de que a batalha é do Senhor. E como Davi experimentou tanto a disciplina quanto a restauração de Deus, podemos ter esperança de que, mesmo em nossos piores momentos, a graça divina está disponível para nos levantar. Que a vida de Davi nos inspire a buscar a Deus com todo o nosso coração, a confiar em sua fidelidade e a viver para a sua glória. Que possamos dizer, como Davi escreveu no Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém."